Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da série Ipsuscast, em seu segundo ano. Vai estar disponível em podcast e em vodcast também a partir desse ano. Hoje a gente tem um tema muito atual, muito contemporâneo e muito efervescente para a indústria farmacêutica. A gente vai discutir a nova estratégia mercadológica do setor. E para isso a gente tem alguns convidados muito bacanas. Eu queria primeiro apresentar o Rodolfo Tomazetti, que está aqui com a gente. Rodolfo, muito obrigado você estar aqui atendendo nosso convite para discutir. Você tem uma experiência que eu acho que vai aportar muito. Se você pudesse apresentar um pouquinho. Claro, prazer. Obrigado a Ipsus pelo convite. Acho que é um tema que está na nossa cabeça e dando muito trabalho para todo mundo, né? Então é fantástico poder debater ele. Então eu sou o Rodolfo, trabalho há 19 anos na indústria farmacêutica, com algumas passagens aí pelo mercado de consumo também, tanto em laboratórios nacionais, internacionais, tive uma passagem recente pela Argentina também nos últimos 3 anos. Então vai ser um prazer discutir o reflexo da pandemia fora e dentro do Brasil e o que a gente está aprendendo junto nessa. Legal, e hoje qual que é a tua posição? Hoje sou diretor de marketing na linha de neuroimunologia e endocrinologia, na Merck. Obrigado, Rodolfo. E também temos como convidado o Cássio Damasceno, que lidera a nossa área, a nossa prática de healthcare aqui dentro da Ipsus. Cássio, se você puder contar um pouquinho. Claro. Bom dia a todos, né? Boa tarde, dependendo do horário que você for ver o videocast, o podcast. Meu nome é Cássio Damasceno, na realidade eu sou o head da área de healthcare no Brasil. E eu trabalho com saúde já há 20 anos, né? Então são 15 dedicados exclusivamente a um setor específico. Muito com o mercado prescritivo, mas também, como o Rodolfo comentou, tem experiência no mercado de consumo e a gente faz estudos de diversas variedades aí, né? Então acho que ouvir e ter essa possibilidade desse bate-papo vai agregar muito essa amplitude que a gente vê as mudanças. Legal. Eu acho que um bom começo para a gente iniciar esse bate-papo aqui é o momento que a gente está vivendo. Já há alguns meses a gente vem presenciando uma normalização, um retorno, o fim da restrição das movimentações, e aí a gente tem as visitas presenciais de novo sendo possíveis já há alguns meses. Então eu queria entender um pouquinho, Rodolfo, como é que vocês estão enfrentando este momento mais ou menos híbrido, quer dizer, qual é o retorno ao pré-pandemia, o que foi absorvido da pandemia, como você imagina que vamos seguir nas estratégias mercadológicas e de visita em particular? Sem dúvida. Desde o segundo semestre do ano passado, a gente vê um movimento forte de retorno de visitas presenciais, com um foco grande aí dos laboratórios nacionais. Mais de 90% dos contatos já são presenciais, 10% apenas digitais. As multinacionais a gente está em torno de 70-30, 70% presencial, 30% digitais. E, obviamente, com a adaptação também dos escritórios, né? Não só os representantes no campo se adaptando a esse modelo híbrido novo de trabalho, mas também como a empresa se adequa e se fortalece internamente, né? Tem uma migração grande do que foi o trabalho durante a pandemia de totalmente digital, né? Para a adaptação dos espaços de trabalho, inclusive, né? Um momento interessante de revisitar as posições, quais são as posições críticas para estarem presencialmente, quais são as posições que a gente ganha, que são aquelas posições mais de foco, mais de dedicação individual, mais de gestão de projetos, sem tanta colaboração em equipe, né? Que a gente pode se beneficiar desse modelo, talvez digital para sempre, e quais são as posições ou os momentos críticos em que a gente precisa da equipe no escritório, né? E falando de escritório, como é que a gente adapta para ter áreas mais colaborativas, de maior sinergia, aquela eliminação de salas de diretoria e corpo de gestão, né? E tem realmente times integrados. E eu acho que a coisa mais interessante que a pandemia traz para a gente é a oportunidade de fazer um reset na forma de trabalho, né? A gente foi forçado a trabalhar de forma digital quando muitos acreditavam que não seria possível fazer isso, né? E não só o trabalho interno, mas também o trabalho do representante. Se em 2019 você estivesse numa mesa de bar conversando com qualquer representante do mundo e você falasse para ele que em 2020 ele trabalharia de forma remota 100% do tempo, ele não veria os médicos deles por um ano e meio, todo mundo ia rir, né? Então, acho que foi um momento de muita reflexão e agora de adaptação do que foi esse pêndulo de totalmente digital, né, para um modelo híbrido, e o híbrido não só das relações, mas como é que a gente estrutura canais, como é que eu amplio e sincronizo esses canais
e faz com que o processo de educação médica continuada, que o processo realmente de suporte ao médico, ao paciente, ganhe valor não só no modelo presencial. Acho que esse é o momento principal que a gente está vivendo. No cenário que você contou, há um percentual ainda muito alto de retorno do presencial. Você imagina que esse é uma nova situação? Olha, quando a gente fala de interação com a classe médica especialmente, eu vejo um valor gigantesco que o digital trouxe, que é aumentar a frequência. Imagina, a gente vive num país de dimensões continentais, né? Então eu ter uma frequência maior em setores de viagem, por exemplo, especialmente em linhas de alta complexidade, que eu tenho gargalos de acesso, que eu tenho suporte a exames, que eu tenho outros serviços além do meu posicionamento de marketing, né? É fundamental. Então, para isso, o digital entra, eu costumo brincar com o time, que é quase uma armadura, né, do Homem de Ferro. Ele potencializa o que a gente já fazia antes, né, aumentando alcances, melhorando frequência. Eu sou um pouco cético em relação à cobertura e um trabalho exclusivo só virtual. Infelizmente, ou felizmente, na América Latina, a gente é muito relacional. A gente depende desse calor e desse contato humano. E a gente tem percebido que um trabalho 100% digital é menos eficaz. Ao mesmo tempo, eu posso expandir cobertura com outros canais e outras atividades, além da exclusividade do canal do representante. Perfeito, quer dizer, é muito mais complementar. O que você tem visto, Cássio? Não, então, eu acho assim que como pesquisa de mercado, eu acho que como consultoria, a gente consegue perceber um pouco dessa movimentação, dessa amplitude que o Rodolfo trouxe, principalmente quando a gente olha as métricas, né? Então, eu saio de uma questão de eu levar uma mensagem, dispensar uma mensagem, às vezes em 1 ou 2 canais, para uma multiplicidade de canais. E aí a marca ela ganha energia, eu acho que esse oxigênio. Então a gente tem visto, e aí é um ponto até para a gente conversar um pouquinho, né? Como que eu consigo sincronizar toda a minha árvore de decisão de mensagem, o que é chave, dentro dessa multiplicidade de canais. Acho que existe um desafio de marketing, e que eu acho que o Rodolfo pode ter uma vivência, que é como que eu consigo consolidar em múltiplos canais que podem ter acessos diferentes, interlocutores diferentes para essa realidade. E a gente, como pesquisa, tem trabalhado muito, né? Acho que a gente tem feito alguns sindicalizados sobre o que a gente tem olhado uma ótica de transformação digital na indústria farmacêutica, mas isso ainda ela é muito granular por tipo de indústria, se é uma multinacional que tem, às vezes, um repositório internacional para essa informação, se é uma nacional que desponta e tem que criar, por nível de complexidade terapêutica. Acho que, assim, está se moldando, mas a gente pode já pensar que vamos falar muito mais em impacto de canais do que necessariamente de visita. E aí uma curiosidade, ele traz uma expansão, né, Rodolfo? Eu posso alargar essa minha presença física, né? Somos brasileiros, então a gente tem essa questão quente, né, do relacionamento presencial, para ciclos de tempos mais longos. E aí eu acho que lança o desafio. E né? objetivos diferentes também, né, Cássio? Uma coisa é a visita em si, outra é a educação continuada, outra é material de referência, outra é relação paciente. Eu acho que você tem muito mais armas para diferentes tipos de objetivo e necessidade. E aí, Marcos, um ponto interessante, né? Cada vez mais o nosso cliente precisa segmentar esse uso. Então ele precisa entender. Vamos pegar como exemplo a educação continuada. Você tem profissionais, olhando todos os stakeholders, seja médico, seja área de acesso, fontes pagadoras, com níveis de absorção diferentes. Eu tenho os que engajam mais na educação continuada digital, que engaja menos. É que o presencial você sempre vê que vai ser um pêndulo de necessidade. E aí eu acho que é uma questão muito da nossa nacionalidade, do formato de relacionamento que a gente vem construindo aí no último século, né? Rodolfo, como é que a gente vê internamente a capacidade do nosso time de lidar com essa complexidade? Que certamente há uma complexidade muito maior, né? Eu acho que esse talvez seja a grande conclusão dessa primeira fala de vocês. Na verdade, a gente está em pleno desenvolvimento, né? E acho que o elemento principal é o profissional hoje que consegue estar confortável com a mudança, é um profissional que tende a ser mais bem-sucedido. E não resistir a ela. Porque de alguma forma, quando a gente olha para o Fórum Econômico Mundial, a gente vê que 42% das habilidades do profissional hoje, no médio e longo prazo, vão mudar completamente. Completamente. Significa que se eu não puder me adaptar a novos cenários, a novas realidades, eu estou fora do mercado, né? Então, de alguma forma,
Citando um exemplo, a gente está gravando um podcast aqui. Eu posso não saber como fazer um podcast. Minha mentalidade pode ser eu não sei fazer um podcast, ou pode ser eu preciso aprender a fazer um podcast. E acho que esse é o profissional que hoje a gente busca. É aquele cara que está curioso, ávido por aprender, por se adaptar e buscar como ser bem-sucedido nesse novo contexto de mercado, né? Então, acho que tem esse contexto de habilidade, que hoje a gente busca no profissional e a gente vê as pessoas que têm essa mentalidade melhor se adaptando a esse contexto e ajudando a companhia a se adaptar e a ser mais bem-sucedida nesse contexto de mercado. Obviamente, isso para o processo de seleção, mas também para o processo de desenvolvimento hoje dos nossos times, né? E quais são as atividades que vocês empreendem para ir tanto nesse novo perfil quanto no novo desenvolvimento? A gente teve que remodelar todo o processo de admissão e realmente olhar para competências. Por muito tempo se contratou experiência e se contratou o que o profissional entregou no passado, né? O ponto é que se eu jogo o passado para o futuro, ele não encaixa mais. Então, o olhar do líder hoje mudou completamente, ou deve mudar, olhando para um cenário de tanta complexidade, tanta incerteza e tanta mudança, ou seja, adaptação. E do ponto de vista de desenvolvimento, é muito interessante que a indústria sempre teve programas de desenvolvimento, né? Sempre olhou para o talento com programas estruturados de desenvolvimento, com cursos de 1 ou 2 anos, de 1 ou 2 vezes ao ano. Se eu esperar 1 ano para me atualizar, eu estou morto. Então vem uma necessidade de autodesenvolvimento e a empresa buscando pílulas de desenvolvimento ou desenvolvimentos mais curtos, ciclos mais curtos de cursos ou mesmo de temas que o profissional precisa de se desenvolver, que é um desafio grande hoje para profissionais de RH e para líderes também. E essa é a nossa jornada atualmente. Talvez seja um dos maiores. Eu ouvindo tudo isso, né, Rodolfo, eu acho que eu fico pensando por que hoje está tão granular, às vezes, as informações que a gente captura no mercado. O nosso papel como consultor, né, como pesquisa de mercado, de você realmente dar essa orientação para o cliente, ela tem que ser mais assertiva. Ao mesmo tempo que ela expandiu as possibilidades, ela tem que ser muito mais certeira, né? Então passa muito mais do que uma estratégia de marketing e uma estratégia mais ampla de tudo isso que os nossos clientes têm vivido, né? Acho que a gente tem visto que não dá mais na curva de 1 ano, de 6 meses, para a gente fazer esse reset, esse refresh da informação, dos modelos de segmentação, dos modelos atitudinais, do consumo de informação. O que eu tenho visto, né, muito, né, Marcos, assim, a gente, é claro, tem os profissionais, né, seja médico, seja outros, a gente sempre olhou o consumo da informação por uma ótica de educação ou de percepção. E olhando que um dos pontos focais era os eventos, né, você tem os grandes simpósios, congressos, e o time comercial, às vezes composto por MSLs e outras áreas. Hoje, eu tenho que pensar nele que em qualquer momento ele pode acessar uma informação que não está no meu portal. Ela pode ser um podcast, ela pode ser ferramentas virtuais, ela pode ser uma inteligência artificial, como a gente já viu na indústria farmacêutica, né? Você ter... Só dentro dessa linha, eu sei que a gente fez alguns estudos com médicos. O que o médico deseja nesse contexto? O médico ele tem um balance, né? Eu acho que ele retrata para nós de que não tem mais como ser no passado, acho que ele está ávido por rever presencialmente essa relação, né? Só que ele entende que ele vai ter um leque de possibilidades de escolha. Então, assim, ele já espera que a indústria tenha estratégias digitais, que ela tenha plataformas, que ela tenha soluções digitais e que ele, de forma customizada, vai consumir de acordo com a necessidade dele. Um exemplo muito clássico, né, Marcos, e que a gente ouviu em pesquisa, acho que nesses sindicalizados, o médico falou, putz, eu estou me programando para ir para um congresso. Tive um imprevisto e não vou mais. Então quer dizer assim, eu não vou mais participar? Não. Hoje você tem uma solução digital que você consegue estar em tempo real. Mas eu acho que o ponto crítico aqui, mais nefrálgico, é que o médico ele precisa pertencer àquela ação que a indústria farmacêutica faz. Então aqueles eventos que a gente viu no começo da pandemia mais estáticos, eles tendem a perder esse engajamento. Então eu fazer uma live que eu não possibilito interação, que eu não possibilito falar com os speakers, com os interlocutores, ele tende a cair um pouco de desuso. Então hoje é mais interativo.
E eu tenho visto a indústria caminhar, né? A gente tem visto modelos de talk shows até, né? Que você tem uma plateia virtual, uma plateia presencial, perguntas em tempo real, eventos menores para eu agregar mais gente. Então, assim, tem sido bem efervescente toda essa mudança. Nesse contexto, Rodolfo, o que você tem visto de erros e acertos, né? O Cássio está contando alguns, tem esses desafios aqui. E desafios, né? O que você acha que... A verdade? É verdade, por favor. Que nua e crua? Não, é super interessante que a indústria, de alguma forma, ela segmentava muito bem o médico e entendia onde estava o processo de compra de uma nova tecnologia, de um novo produto e caminhava o seu trabalho em relação a isso, isolando variáveis, né? A diferença é que eu fazia isso através do representante, eu tinha ações em alguns congressos e tinha um evento próprio. E isso se expandiu de uma tal maneira, né, que antes a gente ainda tinha um portal, tinha uma revista online, mas explodiu com as redes sociais. Explodiu literalmente, né? E isso traz uma grande oportunidade, uma grande velocidade de comunicação, mas ao mesmo tempo eu tenho que lidar não só com o incerto, mas com a falta de controle. E eu tenho que me adaptar muito rápido ao que está acontecendo, né? E participando em processo de incorporação de novas tecnologias recentemente, a gente viveu exatamente isso. Diversas lives acontecendo durante a semana, tendências de mensagens para lados diferentes, trazendo ruído às vezes em comunicação e que você tinha que resolver rápido. E graças a Deus hoje a gente tem os canais digitais. Porque se eu dependesse apenas do canal físico para trabalhar essa informação, eu estaria morto. Então eu vejo de forma super positiva essa tendência. Ao mesmo tempo a gente conhece pouco CRM na indústria farmacêutica do ponto de vista super estruturado, né? Eu tenho o CRM míope de 1 ou 2 anos para trás. Você pode conversar com todo mundo da indústria, a gente tem 1 ou 2 anos de histórico um pouco mais estruturado, mas 10 anos atrás, 5 anos atrás, da minha relação com a classe médica, é uma informação mais deficitária, né? Se eu aprofundo e entendo qual é a preferência de canal, mas não só o canal, as minhas mensagens, o que eu tenho disponível para entregar e o como. Acho que a gente tem um nível de maturidade baixa, né? E tem pesquisa mostrando a indústria, todos os profissionais da indústria, e 65 laboratórios que participaram da pesquisa, informam que a gente tem um nível de maturidade médio, de conhecimento do perfil dos médicos e como melhor atuar, né? E olhando para acertos e erros, eu acho que a pandemia acelerou muita coisa. A gente viu projetos maravilhosos, por exemplo, da indústria, ajudando centros especializados a se desenvolver e fazer telemedicina com centros do interior, porque os pacientes não podiam mais viajar. E o acompanhamento de paciente de alta complexidade era uma necessidade, né? Então isso foi uma das coisas maravilhosas, além do que a gente viu um espaço muito grande da indústria e uma empatia muito grande com o que a classe médica viveu dentro do começo da pandemia, em que não era o momento de discutir negócio. Não era o momento de discutir novas tecnologias, era de sobreviver, né? A indústria estava fechada dentro de casa, dentro do seu escritório, mas o médico estava no frontline, né? Então acho que dois grandes acertos que eu posso citar são projetos de suporte aos médicos nesse momento inicial e uma empatia muito grande. Ao mesmo tempo a gente não tinha um CRM estruturado para saber qual era a preferência de comunicação, então a gente errou muito, né? O médico de alguma forma falou, não aguento mais o e-mail, não aguento mais esse evento virtual. Hoje a gente tem um burnout de ações virtuais, seja de congresso, seja de evento próprio da indústria, né? Então acho que tem um modelo de adaptação. Eu acho que a gente está num pêndulo, tá? Acho que a gente foi tudo para digital, agora a gente está com uma preferência muito grande do presencial, mas isso que o Cássio falou. Se o médico não tem a capacidade de fazer uma viagem por qualquer intercorrência, o canal digital é um facilitador gigantesco. Os eventos presenciais que a gente hoje estrutura, se o teu principal speaker tem um teste positivo de Covid, hoje com um Covid mais leve, ele consegue executar isso de forma virtual. Então eu preciso estar preparado para o híbrido, eu preciso estar mais flexível no meu planejamento, mas acho que aí vem outro aprendizado, o planejamento é a chave. O digital traz muita velocidade, mas se eu não me planejo, tenho o plano A, B e tenho isso muito bem estruturado e a organização muito bem preparada, a chance de dar errado é grande. E acho que uma das conclusões desse comentário que você fez dos erros e acertos das empresas é a necessidade enorme de se abrir mais para escutar mais o médico. A gente precisa estar mais em contato. E, de fato, também tem essa impressão de que a gente faz isso muito pouco, de certa maneira. E aí, Cássio, acho que vem a minha pergunta, já que é uma das principais atividades que a gente faz.
Você sente as empresas preparadas para esse escutar, seja através de uma estrutura CRM, seja através de estudos normalmente? Eu acho que não de forma estruturada, Marcos, mas a gente deu um pequeno passo, que é para um olhar mais para a Customer Experience, que é um olhar muito de varejo, né, das grandes contas de consumo, mas a gente passou a olhar isso para o médico. E eu sinto em algumas conversas com clientes e com os stakeholders da indústria que tem sido uma preocupação se a experiência que eu estou gerando ela tem sido positiva e se essa jornada tem valido a pena. Então eu acho assim, é um novo olhar para a indústria, né? Exige de nós, principalmente que tomam ali nessa linha de frente de capturar essa efervescência do mercado, de dar essa orientação para o cliente, né? Hoje a experiência vale mais do que a frequência, né? Tanto que nós, acho que como Ipsos e como Healthcare, a gente tem mudado esse modelo de olhar para a visita para impacto, né? Vamos mudar a métrica, né? Vamos pensar em impacto, que me parece uma forma mais coerente com toda essa evolução de mercado. Eu entendo que a indústria sempre quis ouvir. Talvez a gente não soubesse como ouvir, né? E hoje, querendo ou não, a gente tem o Net Promoter Score, que com uma pergunta, eu não preciso fazer um questionário de 5 perguntas, de 20 perguntas. Eu faço uma e coloco 2 ou 3 opcionais. E eu consigo ouvir o médico, né? E consigo tirar insights para eu me adaptar para uma próxima etapa. Então, acho que isso tem sido parte constante das atividades estruturadas e próprias, né? A gente precisa talvez aí expandir o que são canais terceiros e como mapear o valor que isso está agregando para o médico e como a gente ser mais assertivo. Esses conceitos que está trazendo, tanto o NPS, quanto entender o valor, quanto jornada, que o Cássio referiu, são conceitos de CX, de Customer Experience clássicos e que estão sendo introduzidos de maneira incrivelmente apropriada, me parece, pela indústria, pelo setor farmacêutico de maneira geral. Agora, isso traz uma complexidade muito diferente do que anteriormente, né? E acho que aí vem, para a gente tentar encerrar aqui, essa nova jornada, entender as especificidades, necessidades diferentes, qual a melhor ferramenta que atende determinada necessidade desses... Estamos falando dos médicos aqui, mas não são os únicos stakeholders nessa... Qual é a nova matriz mercadológica? Onde vai parar esse pêndulo que vocês estavam se referindo? Olha, o médico é e vai continuar sendo um grande stakeholder para a indústria, né? E, de novo, acho que citando um exemplo de processo de incorporação, a gente precisa ir além, porque hoje o médico ele recebe o paciente com muito ruído, às vezes informação concreta, mas muito ruído também, né? O médico, o pagador, o paciente, o cuidador. Então, dependendo da complexidade da doença que o paciente está enfrentando, a forma de atuar muda muito, né? E eu volto no nosso primeiro ponto. A indústria tem que se estruturar e sair de área comercial, área médica, área de acesso, área de comunicação. A gente vê as empresas mais bem-sucedidas hoje se estruturando ao redor de um propósito. Então, eu cuido de uma doença, eu cuido de uma área terapêutica, eu cuido de um conjunto de produtos que atende uma necessidade, ou até coisas malucas. Se a gente vai para países muito focados em 1 ou 2 pagadores, eu tenho times focados em criar solução para esse pagador. Não importa se eu sou de comunicação, de acesso de área médica, não importa, né? Eu acho que a reorganização estrutural da indústria é um fator de sucesso para eu entender melhor essa jornada, seja do paciente, seja do pagador, seja do médico, e ser mais intencional, ser mais assertivo. O pacotinho congresso, stand-alone e conjunto de eventos com a força de vendas, ele não vai trazer sucesso no futuro. Muito bom. Começa dentro de casa, né? Senão não tem como. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que esse entendimento já é uma mudança deixada pela pandemia, né? Essa abertura de mindset. Acho que a gente começa a ter clientes que eles têm uma necessidade de ouvir um pouco mais e ter um ponto focal, né? Então, de repente, eu ter a patologia, eu ter essa alta complexidade, a necessidade muito maior. Só para finalizar, acho que um ponto interessante que o Rodolfo trouxe e que é algo que a gente tem discutido muito em healthcare com os clientes é a questão do empoderamento, seja do paciente ou seja do cuidador. Então, as informações, às vezes, elas chegam para o médico de uma forma mais tensa, né? E ele tem que gerenciar. E aí ele tem que estar preparado. Então, acho que a gente tinha um modelo de informação circulante e que mudou, né? E acho que a gente está em um novo mundo.
e aonde a informação empodera o paciente, empodera o cuidador, empodera a fonte pagadora e gera para o profissional que faz a decisão prescritiva, digamos assim, nesse mercado, essa capacidade de se relacionar, de repente, com tensões ou reinterpretações de informações, às vezes, equivocadas. Então, acho que são muitos desafios, Marcos, essa que é a realidade. Mas com um potencial incrível, eu acho, me parece, né? A armadura do Homem de Ferro. Rodolfo, toma... Não, escutando o Cássio, a gente tem até uma terminologia hoje, né? Falando do Fidigital, que é a interação Fidigital, né? A gente está falando da interação social permeia dois mundos, né? Que convivem hoje e a gente precisa sincronizar eles. E que não pode mais ser dois, tem que ser um só, porque é assim que as pessoas funcionam. Exatamente. Rodolfo Tomazetti, diretor de marketing da Merck, brigadíssimo pela presença, Obrigado baita papo. pelo convite. Cássio Damasceno, que lidera a nossa área de healthcare. Obrigado. Imagina, obrigado. Eu sou Marcos Cagliari, CEO da Ipsos no Brasil. Até o próximo episódio. Obrigado.